Então, bom dia. Como a maior parte, ou quase todos saberão, já podemos abrir em Marcos. E hoje vamos avançar para o capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos. E nós já temos visto, não é? Já houve algumas pregações em que pudemos viajar desde o início de Marcos e já vimos que Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Marcos faz aquela apresentação logo direta, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele está, e nós já vimos isso também, ele está, ao longo do Evangelho, ele está a pôr em relevo a autoridade de Jesus. E isso é visto através das expulsões de demónios, através das curas. E como o Samuel já referiu, ajudando já a fazer a introdução na semana passada, Marcos vai crescendo, porque ele está a apontar, e obviamente ele está a apontar porque foi o que Jesus fez no seu ministério, ele está a apontar para algo mais importante do que a cura de doenças ou até de possessões demoníacas. Ele está a apontar para algo que é mais importante, porque as curas são uma espécie de ilustração, servem de ilustração para uma realidade que é muito mais importante, que tem a ver com a salvação da alma, com a questão espiritual, com aquilo que é necessário acontecer no ser humano que espiritualmente está doente, está morto, está, como hoje vamos ver, paralítico. E para já, porque com o Isaac eu apercebi-me disso, eu gostava só de perguntar aqui aos nossos mais novos se todos sabem o que é um paralítico. Todos os mais novos sabem o que é um paralítico. Então, o que é um paralítico? Só para... Alguém que me ajude? De vocês mais novos estão cá, dos pequeninos. Ninguém? Então podes dizer, já que não há ninguém... Só numa? Não, se for numa é só manco. Só entre aspas, não é? Um paralítico é alguém que não consegue, não pode mexer as pernas. Está incapacitado de se mover sozinho. À partida não é feita essa descrição. Hoje em dia um paralítico não é assim tão nos nossos dias, se nós pensarmos numa pessoa que é paralítica, ou seja, que é paraplégico, nós usamos mais a expressão paraplégico. Ali não sabemos exatamente o nível de incapacidade deste homem, que nós vamos ver a história, mas um paralítico é alguém que pelo menos não pode mexer as pernas. E naqueles dias significava não conseguir mexer-se e mover-se sozinho, sem a ajuda de outros. E nós vamos perceber isso pela descrição que é feita deste homem. Então, antes de mais nada, vamos ler o texto, Marcos, capítulo 2, e vamos ler do 1 até ao 12. Marcos 2, 1 a 12. E diz assim a palavra de Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito,
saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Marcos nós usando aqui uma ilustração que temos aqui muitos cinéfilos, muitos amantes de cinema, se nós compararmos Marcos com João, João é uma espécie de filme português de Manuel Oliveira, menos ação, pouca ação, muito conceito, muitos diálogos, muita palavra. Marcos é mais um filme de Hollywood, aquilo de movimento, ação, está sempre a acontecer. O Timóteo já referiu isso há 15 dias, se não me engano, atrás. Marcos é mais ao estilo um filme americano, que está sempre a acontecer, e a maneira como ele descreve as cenas é assim. E eu vou tentar ajudar-nos a olhar para este texto como se nós estivéssemos a ver um filme. Talvez para nos ajudar a perceber um bocadinho melhor aquilo que terá, ou tentar perceber o que é que estava ali em causa, o que é que aconteceu neste episódio. Então nós vemos que Jesus entra em Cafarnaum, e nós podemos imaginar na nossa mente, a câmara, eu não vou estar sempre mas tentem usar a vossa imaginação, e imaginar Jesus entrar em Cafarnaum. Ele tinha, se nós nos lembrarmos, né, o leproso, aquele que tinha deixado de ser leproso, desobedeceu à ordem de Jesus, ele começou a falar a toda a gente, e a notícia espalhou-se, e Jesus já não podia entrar nas cidades, num sítio com muitas pessoas, porque senão não o deixavam em paz, então ele retirou-se durante algum tempo. Mas Jesus decidiu voltar a entrar numa cidade, aqui no caso em Cafarnaum, e Jesus entra e nós já podemos imaginar as pessoas: olha, Jesus está e a falar a ir à casa uns dos outros, a dizer: oh, Jesus entrou, ele está aqui em Cafarnaum. E viram onde é que ele entrou, olha, ele está ali, não sabemos que casa é que era, se seria a casa de Pedro, da sogra de Pedro, não sabemos. O que é facto é que ele estava numa casa e toda a gente sabia onde ele estava. E então as pessoas começam a chegar à casa onde Jesus estava, e o que é que nós vimos logo no início? Jesus ensinava, anunciava-lhes a palavra, pregava-lhes a palavra. Entretanto, então, nós podemos já imaginar dentro da casa, Jesus a ensinar, as pessoas já a apertar-se dentro da casa. Entretanto, chegam, aqui a questão temporal, vamos andar um bocadinho para trás e para a frente, só um bocadinho, chegam os escribas, que um bocadinho mais à frente disse que estavam sentados, mas podemos imaginar, dificilmente foram os primeiros a chegar, podemos imaginar eles, já com muita gente, mas as pessoas a abrirem caminho, eram os escribas, as pessoas a abrirem caminho, porque depois vemos que eles estavam sentados. Se eles estavam sentados, eles não podiam estar atrás, eles tinham que estar à frente, que era o lugar onde os mais importantes ficavam, né? Então podemos imaginar a multidão a abrir espaço e eles entrarem, e senhores escribas, passem e assentarem-se à frente. Entretanto, ao mesmo tempo, noutro ponto da cidade, que não nos diz, não dá esse pormenor, mas podemos imaginar, estava um paralítico, deitado na sua cama, como estava sempre, como era a condição de um paralítico. E 4 amigos, podemos imaginar também, não está aqui, podemos imaginar os 4 amigos a irem ter com ele e a dizer: olha, Jesus está aqui. E a impressão que me dá na leitura, parece-me que o paralítico não se terá mostrado muito entusiasmado, talvez, mas o que é facto é que os amigos pegaram nele: olha, vamos que Jesus está ali e ele pode curar-te. E pegam nele 4, cada um, podemos imaginar, na ponta da cama, porque a cama daqueles dias não era como as nossas, por isso era mais fácil, era uma coisa bem mais simples, mais rudimentar. Eles pegam na cama e levam, até porque seria assim a forma dele se movimentar, para se quisessem levá-lo a algum sítio, e levam-no. E podemos imaginar, quando eles chegam à casa onde está Jesus, o que é que acontece? O que é que eles veem? Uma multidão tão grande que já estão cá fora e que é impossível. Eles já não eram escribas, não é? Eles não eram escribas, ninguém abre caminho para eles passar, eram só 4 homens com um paralítico deitado. O que é que eles fazem? Pronto, olha, não dá, vamos para casa. Não, eles, olha, se não dá por aqui, vamos por outro lado. Eles contornam a casa, as casas geralmente, naquela altura, naquela região, tinham uma escada exterior para um eirado, agora falta
Um terraço, exatamente. Estava a faltar a palavra, obrigado. Um terraço. Eles sobem, mas mesmo assim ainda tinham um teto. E o que é que eles fazem? Eles destapam, seja destilhar ou abrir um buraco, poderia ser tanto ao estilo romano e haver mesmo uma espécie de telhado, podia ser ao estilo daquela região e ser só barro, ramos, madeira atravessada, que depois punham ramos e barro por cima. O que é facto é que eles abriram um buraco. Então nós podemos imaginar, Jesus está a pregar, está a ensinar, e de repente, à frente dele começa a abrir-se um buraco e de repente é descido um paralítico à frente de Jesus. Só isto deve ter sido uma cena já digna de ser vista. Mas foi o que aconteceu. Eles abriram um buraco e não dava para ser um buraquinho, não foi assim uma coisinha, porque eles tiveram que descer o paralítico, a cama do paralítico, tiveram que abrir um buraco jeitoso, e eles desceram enquanto Jesus fala e colocam um paralítico à frente de Jesus. O que é que acontece? Jesus diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Algo que eles não estariam à espera, porque o que eles queriam era que Jesus curasse o paralítico. Mas Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. E aí nós já podemos imaginar os escribas ali na linha da frente, sentados, mas a contorcer-se. Então, o que é que está a acontecer? Os teus pecados estão perdoados. Mas como é que é isto? E nós já lá vamos dissecar um bocadinho melhor isto. Eles ali, podemos imaginar, eles já a ficarem todos inquietos. Jesus vira-se para o paralítico e diz: toma o teu leite, levanta, toma o teu leite e anda. E este não, quando o paralítico levanta-se, pega no seu leito, na sua cama, já não são os 4 a pegar na cama para levar o paralítico, é o paralítico a pegar na cama, e agora podemos imaginá-lo a abrir caminho, já não precisou de ser puxado pelo buraco, mas a abrir caminho por entre a multidão que fica estarrecida a olhar para ele enquanto o paralítico chegou, carregado, saía por entre eles, carregando a sua cama. E perante isto, que é um episódio muito interessante, que realmente, até com algumas partes, podemos considerar até um pouco cómicas, não é? Que devem ter sido um pouco cómicas, nós devemos fazer algumas perguntas para nos ajudar a pensar melhor sobre o que é que se passou aqui. E a primeira que eu queria fazer é: porquê é que Jesus curou o paralítico? Porquê é que ele curou o paralítico? Será que porque Jesus veio para acabar com as doenças do mundo, e começando ali por Israel, porque Jesus tinha vindo para acabar com as doenças, com o sofrimento, então Jesus curou o paralítico? Não. O que nós vemos, e como eu já disse, e como já foi dito antes por outros, a cura espetacular, que como nos outros casos foram todas curas espetaculares, apontava para algo muito mais importante, para uma realidade que é infinitamente mais importante do que a condição física. Se não, vejamos. Primeira coisa que nós vemos quando Jesus entra e começam as pessoas a ir, o que é que Jesus faz? Jesus prega a palavra. As pessoas iam até ele para ser curadas, mas a prioridade de Jesus não era curar. Nós podemos dizer assim, entre aspas, só para dar ênfase a isto, o negócio de Jesus não era curar, era pregar. A sua missão, a sua função, aquilo que ele tinha vindo fazer, não era curar, era pregar. E o que é que Jesus pregava? Nós basta virarmos uma página para trás. Ele pregava que o reino de Deus está próximo. Foi isto que Marcos nos diz, que ele começou o seu ministério a dizer: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Era isto que Jesus estava a dizer, por outras palavras, mais extensamente. Era isto. No fundo, era isto que ele estava a dizer. Quando tudo isto aconteceu, era isto que Jesus estava a ensinar. E então, enquanto ele está a ensinar, a pregar a palavra, o Evangelho, acontece a descida do paralítico ali naquele cenário. E o que Jesus faz não era aquilo que eles estavam à espera, como eu já disse. Eles tinham ido lá, os 4 amigos tinham ido para que o seu amigo fosse curado. Mas Jesus faz algo que parece estranho ali. Ninguém lhe pediu para perdoar nada e Jesus vira-se para ele e diz: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. E nós percebemos que esta frase foi, ali naquele momento, foi um meio para atingir um fim.
Foi um meio para atingir o fim. E nós vemos isso logo na reação dos escribas. Eles estão à frente, até ali estavam impávidos e serenos, e quando ouvem Jesus a dizer isto, eles começam a pensar, isto é blasfémia. Curar até tudo bem, a gente ainda deixa. Agora, perdoar pecados já é demais. Porque eles perceberam a implicação daquilo que Jesus estava a dizer. Eles dizem, eles pensam isso, eles fazem a pergunta, que é a pergunta central aqui, fulcral deste texto, que nos ajuda a entender. Eles pensam, quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem é que este pensa que é? E eles estão completamente certos. Estando completamente errados, eles estão completamente certos. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Onde eles estavam errados era eles não reconhecerem que Jesus era. Mas nesta frase eles estão completamente certos. Então Jesus diz-lhes, o que é mais fácil? Porquê é que vocês estão aí a pensar? Porquê é que vocês estão tão inquietos, tão escandalizados, tão ofendidos? Porquê é que vocês estão aí a pensar? O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda? E nós podemos dizer, Jesus perguntou isso, eu espero que vocês estejam a seguir, ou pelo menos tenham na mente aquilo que está escrito, está no versículo 9, porque por um lado nós podemos dizer, o que Jesus está a dizer para mim, é exatamente a mesma coisa. É tão fácil curar um paralítico como perdoar-lhe os pecados. É o que Jesus está a dizer, porque eles perguntam quem é que tem a capacidade de perdoar pecados senão Deus? E para Jesus era exatamente a mesma coisa. Mas por outro lado, nós também está implícito nesta afirmação, à luz de tudo o resto que nós sabemos que aconteceu, é que não era igualmente fácil. Porque perdoar pecados implica mais. Iria implicar sofrimento. Porque Deus não ignora pecados. Jesus, ao perdoar ali os pecados aos paralíticos, Jesus não estava a dizer, olha, Deus olhou para o lado e não prestou atenção àquilo que tu fizeste, àquilo que tu pecaste, àquilo que tu desobedeceste. Aqueles pecados que Jesus estava a perdoar teriam que ser pagos por alguém. E ele sabia quem é que os ia pagar. E era ele. Por isso, nesse sentido, ao mesmo tempo que Jesus está a dizer que é igual, para ele era igual, era tão fácil perdoar pecados como curar um paralítico. Por outro lado, ele também está a dizer que o perdoar pecados é muito mais difícil e muito mais espetacular do que apenas curar um paralítico. E então Jesus diz, para que saibais. Então, se vocês estão a pensar isso, para que saibais. E para que saibais quem? Aqui nós à partida pensamos que foi só para os escribas, mas se nós virmos o episódio e atentarmos, não era só para os escribas. Era em primeiro lugar para os escribas, que estavam a levantar objeções, mas também eram para os 4 amigos, porque eles tinham ido lá para curar o amigo, não tinham ido lá para que os seus pecados fossem perdoados. Então, também era para os amigos do paralítico. Também era para o paralítico que com mais vontade ou com menos, tinha sido levado e estaria à espera de ser curado. Também era para que ele soubesse que Jesus tinha autoridade, tinha poder para perdoar pecados. E era para a multidão que estava a assistir, que estava sempre à procura de algo espetacular, de algo que se visse, algo que pudessem comentar. Então Jesus também diz para eles. Então, para todos os que estavam ali naquela casa, Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem pode perdoar pecados. Então, mas antes de irmos ao então, atentarmos muito rapidamente, em primeiro lugar, para aquilo que Jesus diz em relação ao Filho do Homem. Para que saibais que o Filho do Homem... Não temos tempo, isso é uma pregação à parte, mas para quem quiser também aprofundar um bocadinho, ler e ver as referências que há ao Filho do Homem no Evangelho, não só de Marcos, mas como estamos a ver Marcos, em concreto no Evangelho de Marcos. E é uma expressão importante, porque é uma expressão que os escribas tinham que conhecer, porque vem do Velho Testamento, e vem especificamente do livro de Daniel, no capítulo 7 do livro de Daniel.
em que Daniel fala, numa visão que Deus mostra-lhe que viria alguém como o filho do homem, a quem seria dado o domínio e o reino e a autoridade e a honra. E que este conceito, esta referência ao Filho do Homem está presente em todo o Evangelho e engloba tanto os conceitos de poder e autoridade divina em Jesus, como a encarnação e o sofrimento de Jesus. E isto é só para, voltando à linguagem cinematográfica, é um teaser, é só um apelo para que aprofundem esta, e se Deus quiser teremos outras oportunidades ao longo do Evangelho de Marcos para aprofundar esta noção. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Mas quando Jesus, é interessante porque quando Jesus diz aqui para que o Filho do Homem pode, é uma palavra no grego, é uma palavra diferente daquela que está na pergunta dos escribas. Os escribas estavam a perguntar quem é que tem a capacidade de curar, de perdoar pecados. E o que Jesus está aqui é usar uma palavra diferente que é quem é que tem a autoridade. E isto remete-nos para aquilo que ouvimos já. É que Jesus tem tanto o poder como a autoridade. Elas são duas coisas que às vezes nós achamos que são a mesma e isso podemos dizer que fazem parte da mesma realidade, mas ao mesmo tempo são distintas. Uma coisa é poder, não sei se lembram da ilustração que o Jonatas usou. Ele falou de um rinoceronte, foi um rinoceronte, não foi? Agora se entrasse aqui um rinoceronte, ele tinha poder para destruir tudo, não é? Por isso ele tinha poder, mas ninguém lhe ia reconhecer a autoridade, acho eu, não é? Há uma diferença entre poder e autoridade. Então Jesus, quando ele diz, na resposta, Jesus diz-lhe que não só tem o poder, como tem a autoridade de perdoar pecados. Então, Jesus, então chega o então, para que saibais que o Filho do Homem pode perdoar pecados, a ti te digo, Jesus vira-se para o paralítico e diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E assim foi. O paralítico levantou-se, tomou o seu leito e foi-se. Ou seja, o que Jesus fez foi, se vocês estão com dúvidas, então eu vou fazer isto para que vocês saibam que eu posso fazer aquilo. Curou o paralítico para que soubessem, todos ali naquela sala soubessem que ele podia perdoar pecados. Segunda pergunta, então, porquê é que Jesus curou o paralítico? Mas a segunda pergunta é, porquê é que os escribas arrazoavam nos seus corações? E a resposta é simples. Porque eles não queriam reconhecer a autoridade de Jesus. O que eles não admitiam era que Jesus tivesse autoridade, que ele ensinasse com autoridade, que as pessoas ouvissem, que as pessoas notassem a autoridade de Jesus, que Jesus demonstrasse na prática a sua autoridade. Porque o que eles gostavam e o que eles queriam era daquele abrir da multidão para eles entrarem. Daquele sentar-se à frente. O que eles queriam era ver a sua autoridade reconhecida. Era isso que eles queriam. E Jesus punha em causa isto. E é interessante que se nós olharmos para Marcos, nós vamos perceber que Marcos faz uma espécie de comparação entre os religiosos, não só os escribas, mas os escribas, os fariseus, os saduceus e os demónios. Porque os demónios sabiam quem era Jesus. Eles continuavam, em certa medida, eles continuavam rebeldes. Eles não criam em Jesus. Eles continuavam rebeldes. Eles continuavam na sua posição de serem contra Jesus. Mas, noutro sentido, eles obedeciam. Eles, obrigados, mas eles obedeciam. Eles sabiam quem Jesus era. E quando Jesus dava uma ordem, eles obedeciam. E já não sei, eu acho que já alguém, agora não me tinha lembrado disto, mas eu acho que já alguém falou, não sei se foi o Samuel que disse, que falou em relação a isto, que com os homens são um caso mais difícil. Foste tu, exatamente. Porque os homens são um caso mais difícil. E esta comparação é feita, porque os religiosos que tinham também, que podiam saber quem era Jesus, e até tinham a obrigação de saber, por o seu conhecimento das Escrituras, eles rejeitavam a autoridade de Jesus. Eles eram piores do que os demónios, nesse sentido. Eles recusavam-se,
Eles rejeitavam a autoridade de Jesus, recusando-se a reconhecer as evidências de que Jesus era o Messias. E curar e perdoar pecados era uma evidência que eles deviam reconhecer e que os devia levar a aceitar e a reconhecer a autoridade de Jesus. Mas se devemos questionar-nos e perceber porque é que os escribas arrazoavam nos seus corações, também devemos pensar porque é que aqueles homens, aqueles 4 homens, abriram um buraco no teto. Porquê é que eles abriram um buraco no teto? Não é que fosse, a profissão deles não era decoração de interiores ou restauração, um negócio que está muito agora em voga, na restauração de casas antigas. Não era isso. Eles não foi para passar tempo. Mas porquê é que eles abriram? E a resposta também é simples. Porque eles sabiam que Jesus podia. Eles sabiam que Jesus podia curar o seu amigo. Por isso, eles abriram. Eles não se pouparam esforços. Eles fizeram o que tinha a ser feito para colocar o seu amigo frente a frente com Jesus. Eles sabiam. Eles sabiam que a parte deles era pôr lá o paralítico. Depois Jesus faria o resto. E o que nos diz é que Jesus, vendo a fé deles, viu a fé deles e recompensou a fé deles. Só a confiança plena, nós podemos olhar para estes homens e perceber que só a confiança plena de que Jesus podia curar o seu amigo os levou a fazer aquilo. A fé deles expressou-se na tenacidade que eles tiveram. Ao fazer o que era preciso para levar o seu amigo até à presença de Jesus. E, mais uma vez, eles servem de contraste com a atitude dos escribas. Os escribas não queriam reconhecer, quando eles viam Jesus a curar ou, pior, a perdoar pecados, o que eles faziam era revoltar-se, era insurgir-se. Estes homens servem de contraste com a atitude dos escribas. Então, por último, o paralítico levantou-se, tomou o seu leito e foi. Porquê? Aqui a resposta é ainda mais simples. Porque Jesus mandou. Ele fez porque Jesus mandou. Mas também, ao mesmo tempo, tem uma segunda... Podemos pensar numa segunda resposta que não tem o mesmo grau de importância, mas que também é importante. Porque ele também foi influenciado, certamente, pela atitude dos seus 4 amigos. Imaginem o que é vocês serem paralíticos, estarem deitados e vocês verem os vossos amigos, 4, a pegarem em vocês, a levar-vos, a subir escadas, a esburacar um telhado e a descer-vos para vos colocar em frente a Jesus. Se ele não acreditava, ele ficou mais perto de acreditar, sem dúvida nenhuma. Este Jesus deve poder alguma coisa para eles estarem com tanta vontade de me colocar ali. E o que nós vemos é que até aquele momento não posso afirmar categoricamente, porque essa informação não está clara no texto, mas a mim parece-me que ele foi completamente passivo até aquela hora. Nunca é dito que ele pediu aos amigos, nunca é dito que ele deu sugestão. A ênfase está nos amigos, naquilo que os amigos fizeram. E ele parece que foi completamente passivo. Até tendo em vista a história, o episódio anterior do leproso, que se aproximou de Jesus e que diz a Jesus: se tu queres, bem podes limpar-me. Que pediu a Jesus para ser curado. O paralítico aqui não pediu, nem para ser perdoado, nem para ser curado. Ele não pediu nada. No entanto, ele recebeu o que não pediu. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos perceber se a fé dos amigos foi expressa na tenacidade, naquilo que eles fizeram para levar o amigo até à presença de Jesus, a fé deste homem foi expressa na sua obediência. Jesus mandou, ele obedeceu. Então nós percebemos que ele creu. E ele levantou-se, pegou na sua cama e foi. Concluindo, temos algumas coisas que nós podemos claramente aprender com este texto. Em primeiro lugar, Jesus não veio para curar. Curar o corpo apontava para algo muito mais importante, que é a salvação da alma, que é a libertação do pecado, que é a cura deste mal, desta doença que é o pecado. E também percebemos que Jesus veio para glorificar, para revelar e para glorificar a Deus.
E é isso que acontece no final, no versículo 12 nós vemos. É isso que aconteceu no final deste episódio. A multidão saiu a glorificar a Deus. Nunca tal vimos. Alguma coisa diferente aconteceu hoje. E eles saíram a glorificar a Deus. E nós percebemos, não só por este texto, mas tendo em vista todo o resto do Evangelho, que Jesus revela e glorifica a Deus, também curando, também libertando pessoas do domínio de Satanás, dos demónios. Mas Jesus revela e glorifica ao Pai, acima de tudo, perdoando pecados. É perdoando pecados que Jesus revela quem Deus é, na sua maior extensão. E glorifica a Deus também de forma suprema. A segunda coisa que nós podemos, e o ponto mais importante deste texto, onde, e é que dá título, o título que eu dei é quem pode? É a pergunta quem pode, que é a pergunta dos escribas. Quem pode? E a resposta é dada pelo texto. Jesus pode. Ele pode. E Ele pode porque tem poder. Jesus tem a capacidade, tem o poder de perdoar pecados. É uma questão de poder, de capacidade. Mas Ele tem a autoridade. Não é só uma questão de poder. É uma questão de autoridade também. E de onde é que vem este poder, esta autoridade? Logo à partida nós podemos dizer que é o facto de Ele ser Deus. Ele é Filho de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. E Ele é Deus. Então Ele pode. Mas não é só daí que vem a autoridade de Jesus. Ele pode porque Ele pagou por eles. Jesus pode. Ele tem poder e tem autoridade porque Ele morreu para pagar pelos pecados daqueles que creem nele. E Ele por isso tem poder e Ele tem autoridade para perdoar pecados. Porque Ele morreu na cruz, porque Ele se entregou, porque Ele pagou, saldou a dívida, cumpriu a justiça de Deus. Então Ele pode. Isto é um facto. Jesus pode. É isto que o texto está a dizer. Em primeiro lugar, Jesus pode. Agora, há o outro lado, porque não fala só, o texto não nos diz só aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus pode. O texto também nos interpela, também pergunta. Então, se Jesus pode, e o texto diz que Jesus pode, qual é a tua atitude em relação a isso? Porque temos os escribas que tinham uma, temos os 4 amigos que tinham outra, temos o paralítico que tinha outra, e temos a multidão. Todos eles presenciaram, mas nem todos tiveram a mesma reação, nem todos reagiram, nem todos tinham a mesma atitude em relação a este facto de que Jesus pode. Então a primeira pergunta que eu gostava de fazer a cada um de nós, fazer a ti, é, porque, em primeiro lugar, porque é que arrasou-as no teu coração? A nossa tendência é, não, nós não somos os escribas. Os escribas, sim. Eles eram rebeldes, eles eram religiosos, não é? Nós aqui, bem, pronto, o pregador, se calhar tu és religioso, estás para aí a pregar, tu és o religioso aqui da sala, se calhar tu estás a arrazoar, estás preocupado com a tua autoridade. Nós tendemos a... Tudo que é em relação aos fariseus, escribas e saduceus, não é para nós. São para os religiosos, para aqueles lá da religião. Nós não. Mas será que é bem assim, que é assim? Eu creio que não. Nós muitas vezes arrazoamos no nosso coração. Se não, pensemos. Quando tu te recriminas pelos pecados passados, quando ainda estás preso aos pecados que tu cometeste lá atrás, e que às vezes até ponhas em causa a tua salvação, porque tu cometeste coisas tão infames, coisas tão más, e que eu não conheço, mas não sei o que é que cada um de vocês pecou, mas pode-se afirmar que foram más. Não pela coisa em si apenas, mas pela ofensa que é perante um Deus Santo, certamente foram más. Mas se tu ainda estás agarrado, se tu que confessas que és filho de Deus, que crês em Cristo, e ainda estás agarrado aos pecados que cometeste lá atrás, como se Jesus não tivesse poder para os perdoar, então tu estás como os fariseus, como os escribas. Tu estás ainda a razoar no teu coração. Tu ainda em relação a esses pecados não estás a reconhecer a autoridade, o poder de Jesus para perdoar por esses pecados, porque Ele já os pagou. Quando tu não abandonas os pecados presentes, aqueles que tu cometes agora, aqueles que tu sabes que já devias ter abandonado, quando tu não abandonas os teus pecados conscientemente,
que tu sabes que existem, então tu estás a ser como os escribas. Tu não estás a reconhecer a autoridade de Jesus de perdoar pecados. Tu estás a rejeitar a autoridade de Jesus sobre esses pecados. Quando tu nem sequer reconheces que precisas que Jesus te perdoe, quando tu olhas para ti e tu achas, eu nunca fiz nada que fosse assim tão mau. Não faço nada que seja assim tão mau. Vivo a minha vida. Sou amigo. Sou bom marido, bom pai, boa esposa, boa mãe. Quando tu não reconheces que tu precisas de ser perdoado, então tu estás a ser como os escribas. Tu não estás a reconhecer a autoridade de Jesus. Tu estás ainda a arrazoar no teu coração, achando que não tens nada para ser perdoado. A segunda pergunta é: quando é que tu começas a fazer buracos no teto? Quando é que nós começamos a fazer buracos no teto? Se não, pensemos. Nós estamos rodeados, e obviamente eu estou a falar para aqueles que são filhos de Deus, nós estamos rodeados de paralíticos. Nós nem sempre estamos conscientes disso, mas nós estamos rodeados de paralíticos. O que não faltam são paralíticos à nossa volta. Pessoas incapazes de se moverem, de irem até Cristo. Nós estamos rodeados deles. Porquê é que nós somos tão pouco ousados a levá-los até Jesus? Porquê é que... Eu também não... Eu posso falar por mim. Porquê é que quase que pedimos desculpa quando estamos a apresentar o Evangelho a alguém? Porquê é que não chegamos e abrimos buracos no teto e olha, estás aí, agora já não é comigo? Porque nós não estamos conscientes ou então não confiamos assim tanto que Jesus pode. Nós não temos a confiança daqueles homens de que Jesus podia. Não é uma confiança tão inabalável, tão certa, tão forte, que nos leve a subir escadas, a destapar telhados, a abrir buracos e para levar as pessoas até Cristo. Então estes homens desafiam-nos, estes 4 homens desafiam-nos a abrir buracos no teto. Nós não salvamos ninguém. Aqueles homens foram incapazes de curar o amigo. Notem bem, nós não somos capazes. Nós não curamos, nós não salvamos ninguém. Mas nós temos a responsabilidade de levar até Cristo. E aqui podemos aplicar de uma maneira mais concreta. Porque, podemos pensar em todas as pessoas que trabalham connosco, os nossos vizinhos, mas nós podemos pensar e devemos pensar nos nossos filhos, nos nossos maridos, nas nossas esposas, naqueles que nós temos uma responsabilidade mais direta. O que é que nós estamos a fazer? Será que, por exemplo, é assim tão indiferente os nossos filhos estarem ou não estarem aqui connosco? É tão indiferente eles estarem atentos para ouvirem a palavra de Deus? É indiferente nós em casa falarmos ou não falarmos, lermos a Bíblia com eles ou não lermos, darmos exemplo ou não darmos? Será que é indiferente? Nós não estamos conscientes muitas vezes que nós estamos sistematicamente, com aqueles que são mais próximos ainda mais, nós estamos sempre a ensinar, mesmo quando não estamos a ensinar alguma coisa. Estes homens, eles passaram a mensagem certa ao seu amigo. Eles disseram, olha, se tu queres ser curado, é com Jesus que tens de tratar. E eles levaram até lá. Porquê é que nós não abrimos buracos no teto? Então vamos começar a abrir estes buracos, se não abrimos, ou vamos ser mais rápidos, mais enérgicos a abrir estes buracos, com mais confiança, porque Jesus pode, é o que Deus nos está a dizer e é o que nós precisamos nos firmar. Jesus pode. Então vamos levar as pessoas até à presença de Cristo. E por fim, quando é que tu vais obedecer ao que Jesus te diz? Mais uma vez, eu gostava de distinguir. A Bíblia apresenta, como já dissemos, eu já disse hoje, o pecado, as condições físicas são uma ilustração da condição espiritual. Por isso, o paralítico, o estado de paralisia mais importante não é o físico. Não são as doenças que possas ter, por muito importantes que elas sejam, e que também devem ser a razão de pedir a Deus e até de intercedermos pelos outros. Obviamente não estou a dizer o contrário. Mas a condição de paralisia mais importante é a física. E aqueles que já estão em Cristo, aqueles que já se arrependeram, aqueles que já foram perdoados, nesse sentido não são paralíticos, já não estão neste estado. Já podem andar, já podem obedecer.
Mas às vezes nós colocamos-nos nesta situação. Mais uma vez, voltando àquilo que eu já referi. Então, quando é que tu vais obedecer? Abandona o teu pecado. Aquele pecado que tu, ao não abandonares, estás a recusar, estás a rejeitar a autoridade de Jesus. O que Jesus está a dizer é: levanta-te, toma o teu leito e anda. Obedece. Para-te de inventar desculpas e obedece. Não porque tu tenhas muita força de vontade, atenção. Não é por uma questão de força de vontade, é porque Jesus está a mandar, é porque Ele pode. É porque Ele pode. E isto não é uma garantia que não vamos tornar a cair. Mas nós não precisamos dessa garantia, ou melhor, nós temos a garantia que vamos cair outra vez, porque somos humanos, ainda estamos na carne e ainda pecamos. Mas temos a garantia que Jesus pode, e que cada vez que nós pecamos, Jesus pode levantar-nos, como Ele fez com o paralítico. Então, quando vais a obedecer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Abandona aquilo que tens que abandonar. E anda, obedece. E queria terminar dirigindo-me àqueles que ainda estão paralíticos mesmo. Porque nós não nos podemos enganar. Todos nós nascemos paralíticos. Até a criança mais pequena nasce paralítica. E sem a graça de Deus, está tão condenada como qualquer outro. Todos nós nascemos paralíticos. Alguns já deixaram de ser porque Jesus pode. Mas tu que ainda és paralítico, ainda estás incapaz. O paralítico, ele podia querer muito, mas ele sozinho nunca tinha conseguido chegar à presença de Jesus. Ele podia ter a maior fé do mundo. Podia acreditar, mas se ele não conseguia, ele estava incapaz. E é assim a condição de todos os que estão sem Cristo. Estão incapazes de chegar a Deus. Nós às vezes pensamos que há algum tipo de capacidade no homem natural. Mas se Deus não for Deus a intervir, não há ninguém nem que queira, nem que consiga. Mesmo que quisesse chegar até Deus, não iria conseguir, porque está na condição de paralítico. Neste sentido, hoje, quem está aqui como paralítico está na presença de Jesus. Não por aquilo que eu digo, não porque me vê a mim ou vê qualquer outra das pessoas, mas porque Jesus está presente, não só espiritualmente, no sentido que Ele tem o seu Espírito aqui, mas Ele está presente na sua palavra. É o que Ele está a dizer. Então, e o que Jesus está a dizer hoje para aqueles que ainda são paralíticos, ainda estão nos seus pecados, que ainda estão rejeitando a autoridade de Jesus sobre os seus pecados. Tu és um paralítico. Levanta-te, toma o teu leito e anda, porque Jesus pode.